Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E do nosso coordenador geral, que é o José Augusto, ele que está sempre com a gente no jornal impresso, no jornal online, nas nossas produções externas. E hoje, quem é a nossa convidada? Pois é, quando a gente pensa em construir alguma coisa, que era uma pequena residência com um prédio de N andares, a gente tem que procurar um profissional da área competente. E aí esse profissional vai encarregar-se dos diversos projetos inerentes àquela área a ser construída. Então, nós honradamente recebemos aqui hoje a engenheira civil Nayara Ramos, ela que é da construtora Integra. É um prazer tê-la aqui. Prazer é o meu. Muito obrigada por terem me recebido aqui, né, pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Pois é, nós dissemos aqui na introdução que se o nosso telespectador quiser fazer uma construção de um pega o imóvel lá, o terreno, e ali vai edificar alguma coisa. Para isso, ele vai procurar um profissional. E lá na sua construtora, doutora Nayara, vocês encarregam desde o alicerce até o telhado, é isso? Exatamente. Na construtora, a gente trabalha com todas as etapas, né? Nós temos parcerias com vários arquitetos aqui de Anápolis, de Goiânia e também Brasília. E agora nós trouxemos para a nossa carta de parceiros também arquitetos de Rio Verde. Quer dizer que quando o cidadão procura o escritório de vocês, doutora, toda aquela papelada que tem que dar a entrada, aquela burocracia na prefeitura, vocês também realizam isso? Exatamente. Então, hoje, né, toda a parte de documentação, toda a parte de projetos complementares, constituição de condomínio e principalmente a execução das obras, somos nós que tomamos contas. Por quê? Às vezes, o arquiteto ele tem uma certa dificuldade na hora de aprovar e nós já temos esse know-how dentro das prefeituras de poder aprovar, né? A gente, então, para facilitar tanto para o nosso lado e para o lado do cliente, porque muitas vezes barra nessa parte. Então, é a hora que a gente entra. E principalmente dentro do banco também, viu? Na Caixa Econômica, eu sou credenciada na Caixa como engenheira. Então, essa parte, assim, eu acredito até hoje a gente não teve nenhum projeto notificado, que é o que demora, né? As coisas na Caixa. Nossa, é bem rápido. Essa demora quanto tempo, mais ou menos? Para fazer a aprovação na Caixa, quando é notificado? Quando é notificado, o engenheiro ele pede mais 15 dias a mais. Então, assim, a pessoa perde 15 dias ali que ela já poderia estar executando a obra. Então, quando a gente entra e já aprova financiamento, aprova crédito para o cliente, porque às vezes o cliente tem dificuldade de aprovação de crédito. Então, a gente já aprova tudo isso, a gente já deixa tudo organizado para o cliente não ter dor de cabeça com nada. Mas vamos supor, Nayara, no início da obra, quero fazer uma construção, quero fazer um prédio, por exemplo. Eu tenho que começar... Tem dinheiro, tá vendo? Você tem dinheiro. Eu tenho que pensar alto, né? Não posso pensar baixo. Tá certo. E aí, primeiro vai a documentação da prefeitura. Essa documentação, ela gira em torno de quanto tempo? Depende. Por que depende? Depende da documentação do tipo de empreendimento. Tem empreendimento que, se ele for abaixo de 2.000 metros quadrados, esses empreendimentos são mais rápidos. Em torno de 30 dias já está tudo aprovado na prefeitura, já está executando a obra. Isso na mão de vocês? Na nossa mão. E antes de começar a construção, tem que fazer um estudo também prévio, é isso? Isso já inclui no estudo prévio os 30 dias. Para ver se pode fazer, quais são as mudanças que tem que fazer. Exatamente. Por quê? Porque acima de 2.000 metros quadrados comercial é necessário fazer um estudo de impacto, de vizinhança, fazer um estudo no local, fazer um estudo de trânsito, que chama RIT. Se for em outras áreas mais longes, é necessário fazer estudo também de via de acesso, se é necessário abrir mais caixa da via, ou se é necessário trocar, deixar mão única, mão dupla, fazer rotatório ou não. Então, tudo isso tem que ser analisado dependendo do tamanho do empreendimento. Por exemplo,
quando foi feito ali o Alphaville, Certo. foi necessário fazer um estudo de trânsito que mesmo assim ainda deixou um pouco congestionado. Então, não podemos levar um empreendimento para um local sem analisar o impacto que esse empreendimento vai causar naquele local. Então, o engenheiro que ele vai executar a obra, ele tem que analisar todas essas partes. A doutora Nayara se faz acompanhar também da engenheira doutora Milena, que também é muito bem-vinda aqui no programa Visão Geral. Doutora, ocasionalmente a gente liga a televisão e vê lá desabando algum prédio, desabando alguma casa, principalmente lá no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Eles usam, por exemplo, a areia da praia, isso é proibido. Totalmente, porque a granulometria de uma areia de rio, ela é totalmente diferente da areia que tem sal, né? Então, hoje os prédios, né, a gente tem ali um exemplo da Orla de Santos, que teve alguns prédios que ficou, né, meio tortos. Isso Parecendo foi porque, a Torre de Pisa. isso foi porque eles não fizeram, a fundação, você precisa colocar a fundação do prédio ou do empreendimento num lugar estável. Então, quando a gente vê as camadas ali de areia, até chegar numa camada mais estável, é bem profundo. Então, por isso, hoje, um empreendimento beira-mar é muito mais caro, não só por causa da vista, mas do valor venal, né, o valor de investimento que tem que ser feito. Porque não é qualquer máquina, a gente tem poucas máquinas ainda no Brasil que faz esse tipo de fundação. Então, é bem mais complexa do que fazer, por exemplo, aqui em Anápolis. É os milicianos do Rio de Janeiro. A gente tem não tem máquina, não tem nada, é feito a olho. Já teve muito. Agora já mudou, né? A gente tem muitas tecnologias aí, mas antigamente não tinha tanta tecnologia, né? Mas essa areia, doutora Nayara, agora até eu interessei na areia. A areia faz a diferença, então, na construção. Demais. Nossa! A gente, na hora de comprar areia, você tem que ver se é areia lavada, se é areia de rio. Por quê? A areia lavada, ela tem muito mais problemas do que a de rio. A de rio é a areia tradicional, a areia limpinha, né? Quando ela é limpa, porque também acontece da gente comprar areia de terceiros que não meia é tão... poluída. Exatamente. Se ela vem poluída, ela dá bicheira no reboco, né? Se ela vem suja, dá patologias ali que vai aparecer fungos. Já viu aquelas rebocos com fungos? Outro detalhe muito importante é que a areia de rio, ela evita que você tenha uma maior proliferação de fungos, então você tem uma menor... Mesmo fazendo um tratamento nela, fazendo um tratamento, por exemplo, com a cal, com a tinta que vem, com impermeabilizante, mesmo assim vai dar problema. O mofo que vai na parede, ele é proveniente da capilaridade que vem de baixo, né? Então, quando a gente faz aquele tratamento, quando você começa a ter, né, na parede, é preciso que aquele arzinho, aquela água saia, que ela seja expelida. Aí a pessoa vai lá e pensa da seguinte forma: a minha casa apareceu uma parede, ela tá com mofo, certo? Aí a pessoa vai lá e pinta de novo. Aí ela deixa aquela parede, para de respirar, ou seja, piora. Então, cada vez que você dá mais demãos na parede, você vai tampando a saída dessa água. Então, vai essa camuflando o problema. Exatamente. Então, aí aparece mais, aí vai tendo mais mofo. O que é ideal? O ideal é descascar toda aquela parede que tá com mofo, né? Tira todo aquele mofo, utiliza um reboco, um aditivo na argamassa, que é possível hoje, já tem uma argamassa com aditivo impermeabilizante. Ali na parte de baixo, seja feito um acabamento com uma manta, e depois você faz um reboco em cima, e aí sim você pinta a parede, porque não adianta nada você só ir lá e pintar, porque a água vai subir e ela vai precisar sair. Vai continuar enxugando gelo. Exatamente, é melhor você passar um risco com um corte na parede que vai ter para onde a água sair, do que só pintar, né? Tá vendo, né, telespectador? Tá vendo que tem que adotar técnicas para poder evitar tudo isso que a doutora Nayara falou. Pois não, chefe? Agora há pouco um rapaz falou dos prédios que agora que Anápolis não pode construir acima de 26 andares. Por que, Nayara?
por causa do plano diretor da cidade, né? Porque hoje o plano diretor, graças a Deus, está passando por várias modificações. Quando eu estive dentro da prefeitura de Anápolis, trabalhei lá 6 anos, dentro da prefeitura a gente já estava trabalhando nisso, porque o plano diretor todo ano vem sendo atualizado, graças a Deus, porque ficou muitos anos sem ser atualizado, desde 2016, 2019, que começou a trabalhar nessa parte. Então, a gente tem muitos PDUs. PDUs são áreas vazios urbanos que as pessoas deixam de construir dentro da cidade e começam a construir nas periferias, digamos. Que não é a periferia, não sei se o termo é exato, periferia são áreas periféricas da cidade, do centro, né? Isso. Então, começa a construir nessas periferias e vai deixando esses grandes centros vazios. E hoje é prejudicial. Porque esse é terreno de engorda para poder lucrar isso, não? Na verdade, esses grandes centros, grandes vazios em Anápolis, a dificuldade que encontra-se é porque a maioria está em inventário, né? A maioria está com problema judicial. Então, nem sempre é por causa de engorda. É porque, por exemplo, eu tenho clientes dentro da consultora, que eles nem moram aqui em Anápolis, que tem, vamos supor, tem uma cliente que ela tem uma área de frente ao Parque Ipiranga, que ela não vende, porque hoje a dívida com o IPTU é muito maior, porque ela descobriu depois que a área era dela. E aí? Meu Deus do céu. E como fazer para estar resolvendo isso? Tá, a gente está resolvendo, a gente entrou com o processo, está sendo feito um estudo para ver o que pode ser feito, né? A gente está comprovando. Só que aí agora entrou em inventário de novo, porque um dos irmãos faleceu. Então, esse é o grande problema. Então, assim, hoje, esses grandes vazios nem sempre é porque querem engorda. A maioria das vezes é porque tem problema judicial, problema de escritura, erro na escritura, que antigamente tinha muito. Então, depois que teve a nova lei, que agora não é passado mais de família para família, o cartório passou por muitas revisões, e isso melhorou bastante. Também melhorou sobre isso. E quanto, o Nayara, nós falamos já sobre os prédios, né, que não podem fazer mais, e os recuos. Agora também a gente está vendo muita construção, porque aqui para a gente estacionar é difícil, né? Agora ficou mais tranquilo, como que é? Assim? Era feito a toque de caixa, ninguém olhava. Agora a fiscalização ela está mais atuante, né, na cidade de Anápolis, que antigamente tinha-se muito uma empurra com a barriga, digamos assim. E hoje o recuo frontal, na verdade o recuo frontal sempre foi obrigatório, só que não se respeitava e as pessoas também não passavam por uma fiscalização. Então hoje, por exemplo, é permitido construir no recuo frontal comércio? É permitido, só que a pessoa ela tem que deixar uma área de estacionamento interno, entendeu? Então tem que deixar um corredor que a pessoa acessa o corredor e estaciona lá dentro. Então é difícil você conseguir fazer um prédio que você deixa o estacionamento lá no fundo, é mais complicado. Porém, qual que está sendo o maior problema desse recuo? Porque a maioria dos empreendimentos não tem, certo? Então aí vem um novo empreendimento e faz o recuo. E aquele espaço ali na frente à noite acaba virando um espaço perigoso, né? Então as pessoas estão tendo que colocar grade, porque fica todo alinhamento, aí vem um empreendimento só com aquele recuo. Beleza, tem estacionamento durante o dia e à noite, né? Então, assim, tudo tem que ser feito um estudo, e está sendo feito um estudo da possibilidade da pessoa poder, pelo menos, colocar um portão, né, grade. Então, hoje, por exemplo, a gente construiu para um cliente nosso, aqui na rua de baixo. Aqui é centro. A gente teve que deixar o recuo frontal, mas aí todo dia de noite tem que subir a gradinha lá. Porque senão entra morador de rua. Tal de bicho homem é complicado, né, minha coordenadora? A rua do lado pior do outro. Pois é. Doutora Nayara, a senhora, por exemplo, vai pegar um empreendimento, digamos um prédio de 6 andares, hipoteticamente. Quem é que leva mais vantagem, por metro quadrado ou na empreitada? O proprietário ou o profissional? Não se faz mais por metragem quadrada, gente. É um erro gigantesco hoje construir por metragem quadrada. Tanto para o profissional quanto para a pessoa que está... Por que, doutora? Porque a gente está tendo uma oscilação muito grande de material no mercado. Então, você hoje... Um exemplo. O ano passado, a metragem quadrada que você fechava de um empreendimento já não é mais o mesmo preço de hoje. Aí a pessoa pensa assim, não, mas eu fechei com o ano passado, mas você vai comprar os materiais agora.
Você não vai comprar os materiais tudo lá na época que você está fechando o contrato. Então, todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo que fechou material com mão de obra o ano passado, que está executando esse ano, teve prejuízo. Tomou prejuízo. Muito prejuízo. Mas a sua construtora, no caso, você pega uma construção para começar do início até o final. Você faz um contrato, mas... Nós fazemos contratos com aditivos. Como funciona? A gente pega por etapa. Mercado, é isso? A gente pega por etapa. Certo. Então, porque assim, é vantajoso para o cliente, porque se tiver algum material que teve baixa no valor, o cliente sai lucrando também. E eu faço por administração de obra. Então, por exemplo, todas as obras que nós executamos, a gente trabalha com planilha aberta. Então, a planilha online, que se eu colocar uma vírgula lá, o cliente está vendo que eu coloquei essa vírgula e ele é notificado. Então, é uma planilha que é logada no e-mail do cliente, que ele vai acompanhando todo o gasto daquela obra. E a gente faz também um acompanhamento de valor de mercado. Então, cimento abaixou, a gente sabe que abaixou, a gente aproveita e compra. Subiu, a gente espera, quanto tempo que dá para esperar? Então, a gente tem um setor de compras, que é a Milena, que ajuda, né? Então, a Milena ela participa dessa etapa. Então, a gente tem, além da planilha, a gente tem o diário de obra online. Então, o cliente ele não precisa ficar aí todo dia na obra. Ele vai acompanhando pelo aplicativo, que é alimentado todos os dias por foto, vídeo. Vamos supor, choveu no dia, a gente não pode trabalhar, a gente tira foto, coloca lá no aplicativo. Então, é o que facilita. A gente faz filmagem aérea, a gente tem drone que levanta. Então, assim, por exemplo, se entrar no Instagram da consultora, vocês conseguem acompanhar uma obra que a gente começou desde a fundação até agora. Então, assim, todo esse acompanhamento nós fazemos. E esse acompanhamento, ele só tem o trabalho de ir lá e pagar você pelo serviço. Você Exatamente. Vai acompanhar o pessoal que trabalha na obra, você todos. Faz a contratação do início ao até fim. O final. E quanto tempo que você dá um prazo assim para, como falam, seguros? Como que é? Uma segurança? A estrutura é indeterminada, então é para sempre, certo. A estrutura da casa. E a questão de te dar garantia na casa, a gente dá garantia de 5 anos de todo o serviço, e estrutural é para o resto da vida. Tá. Então, a garantia tem que dar por 5 anos. É obrigatório por 5 anos. Tá. E aí, vamos ver agora, a pessoa que está querendo fazer um investimento, quer fazer um investimento de casa, certo? Aí, para financiar, compra um quarteirão ali, vai para fazer as casas, e vocês vão lá, fazem esse trabalho todinho. Inclusive, vende também as casas? A gente tem uns parceiros, a gente tem muitos corretores parceiros. A construtora, ela não tem, nós não somos corretores, mas a gente tem muitos parceiros corretores, tanto é que todas as casas de clientes nossos que executamos, que a gente posta, a gente manda lá no grupo que a gente tem, não fica, todas as casas a gente vende na planta, não tem uma que fica. Que bacana. Graças a Deus a gente tem uma equipe bem legal. Eu vou investir no lote, então, desse jeito está sendo fácil. Tá vendo? Olha, Nayara... Eu sei terra saber disso. Doutora Nayara, quanto tempo aí a gente tem ainda mais que 10 minutos para a gente falar um pouquinho aqui? Vamos falar sobre a documentação, nós já falamos. Você já fez um projeto também lá na Praça Dom Emanuel, não foi? Foi. Me fala, se uma pessoa quiser que você faça um projeto ambiental também, você manda ver. Manda ver. Fala aí para nós um pouquinho dos projetos seus ambientais, como que a gente funciona agora? Quais são a lei teve mudança também? Então, agora tem um projeto de lei que está mudando muitas coisas, inclusive calçamento, né? Calçamento. Ambiental, Como preservação. Então, Goiânia e Senador Kennedy é obrigatório. Toda e qualquer reforma e construção que for feita tem que colocar piso tátil. O que é piso? Piso tátil é piso direcional para cadeirantes, para cegos, antiderrapante. Porque o piso tátil, ele é tátil, então a pessoa que ela não enxerga, ela consegue com eu esqueci o nome a sua bengalinha. A bengalinha,
ela consegue ir sendo direcionada. Se tiver algum problema, por exemplo, um degrau é informado no piso tátil, então é como se fosse Libras, né? Então ele consegue enxergar, né? Digamos. Já está incluso só quantas cidades? A Anápolis está em aprovação. Ainda está em aprovação. Quem determina é o plano diretor? É o plano diretor. E depois é meio ambiente, né? E quanto às mudanças do recuo também, a mesma forma. A mesma está sendo estudada. E o PDU também, que são os vazios urbanos, né? E quando a pessoa não tem um espaço, está lá fazendo a reforma, não tem espaço de fazer recuo e tudo, tem que derrubar? Não. Reforma é direito, a gente chama de direito garantido, né? A pessoa que construiu, ela construiu há um tempo atrás, a única coisa que ela vai ser obrigada a regularizar na prefeitura, que é apresentar os projetos. Tem muito disso, né? Eu tenho um cliente que aqui no centro, ele tinha muitos imóveis, a gente regularizou todos no recuo frontal. Está todos regularizados? Todos regularizados. José Augusto, agora a gente tem ainda 8 minutos. Deixa eu fazer uma perguntinha para ela que está coçando aqui. É de conhecimento da doutora Nayara se a Anápolis tem algum empreendimento novo que está sendo construído, digamos, esse ano, ou que foi construído alguns anos atrás, que possa ter captação da água de chuva, não? Então, né, assim, ainda eu não posso abrir, né, porque são clientes nossos, mas tem empreendimentos, assim, que tá vindo para Anápolis, que são grandes empreendimentos, que tá trazendo essa inovação, né? Que maravilha! Por exemplo, a Avante, o Avante Tênis Clube, que é ali atrás do Bretas, fomos nós que executamos, né? Foi uma obra incrível, que sou muito honrada e feliz por Deus ter me dado essa oportunidade. Já tem captação de água. Já tem captação de água. Então, ela já é uma obra, assim, bem atualizada, digamos, né? Então, ela tem toda a parte ali de captação de água, tratamento. Então, ela está bem regularizada, né? E tem novos empreendimentos que tá vindo para Anápolis, que já está vindo já com esse pensamento. Tanto é que essas obras de grande porte, a gente está trabalhando, a consultora está passando por um processo de certificação para trazer esse certificado ambiental, né? Então, por exemplo, a gente executa obras no DAIA, essas grandes empresas, que é obrigatório que a gente traga essa tecnologia de reutilização de água, reutilização de material, descarte de forma correta. Então, tudo isso já está sendo feito. Interessante, minha coordenadora. E o nosso telespectador pode ter observado isso. A doutora Nayara, ela não é só teórica, não. Ela tem gabaritagem, ela tem rodagem para falar das inovações tecnológicas no meio da construção. Isso implica dizer que ela é estudiosa do assunto, doutora. Perdão, não entendi. É estudiosa do assunto. Demais. Que aborda com ela bem, né? Com certeza. Que maravilha. Tem que ser assim, né? É sua sobrinha, né? Então tem pedigree, tem DNA, né? Inclusive, esse projeto da Praça do Emanuel, que a Mítia trouxe, foi uma tecnologia que a gente começou a estudar, que o Antônio Zayek, eu acho que ele já até esteve aqui, eu sou super fã dele, um grande amigo, eu falo que ele é meu pai da engenharia. Ele me ensinou muita coisa, o Zayek, a gente trabalhou juntos muitos anos, e ele trouxe o projeto ProÁgua. E junto com o projeto ProÁgua, a gente queria trazer uma forma de trazer para Anápolis alguma tecnologia que pudesse fazer essa captação de água. E a gente trouxe o primeiro projeto, foi ali no Trevo do Recanto do Sol, e o segundo ali na Praça do Emanuel. Não sei se o senhor já observou, mas ali na Praça do Emanuel não tem mais aquela enchente, né, que tinha antigamente. Foi um projeto nosso que eu trouxe, né, chama Jardins de Chuva. Isso, eu ia nominá-lo. É o Jardim de Chuva. O Jardim de Chuva. Tanto é que Parabéns, doutor. Eu estou participando, né, a gente fez um artigo sobre isso que está sendo já analisado. E outros jardins estão sendo implantados em Graças a Deus. Eu saí da prefeitura, mas o projeto continuou e eles continuaram trabalhando nesses jardins de chuva. Que bom. Bacana. Que ótimo. Doutora Nayara, nós estamos aqui, estourando o tempo. Ô, José Augusto, vamos falar só um pouquinho como ela recebeu um troféu no ano passado, a empresa, né? Mas justifica com esse... A empresa, né? Com esse talento. Comunicação, talento, dinamismo. Isso.
Vamos falar um pouco sobre isso. Como você se sentiu? A sua empresa, segundo ano consecutivo, você recebeu esse troféu, o troféu Anápolis. Fico muito feliz, né? Eu, desde pequena, eu vi aquelas empresas ganhando e eu sempre falei assim, eu vou ganhar. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar o meu troféu. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente atrai o que a gente pensa, a gente atrai o que a gente coloca como meta de vida. E a minha meta de vida hoje é ser a melhor do Brasil. Então, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim ainda. Com certeza. Que maravilha, honrada, né? Que maravilha. Oh, a gente fica honrada de que saber maravilha. que uma pessoa tão capacitada assim, no meio, né? Uma pessoa próxima. Isso desde criança, trabalhando, lutando, e agora está aí o fruto, né? O nosso telespectador pode ver por que se ganha troféus. Justamente pelo trabalho das pessoas. A gente está vendo aqui Talento, capacidade, a capacitação, competência. Com certeza. Doutora Nayara, nosso tempo se esgotou. Vou deixar você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer em primeiro lugar vocês pelo convite, agradecer a Deus por Deus estar sempre no nosso caminho, trilhando. Então, eu tenho certeza que nada acontece por acaso, tudo tem propósito. E o meu propósito dentro da construtora hoje não é só um propósito em construir sonhos para os meus clientes, porque essa é uma meta, né? Mas o meu objetivo também é com meus funcionários, com nossos colaboradores, que eu acredito ali que são muitas vidas envolvidas. E tanto o propósito com a vida deles e com o propósito com a vida dos meus clientes, que a construção de uma casa não é só ir lá e colocar tijolo, não. Ali tem uma história, tem uma vida, são anos, né, para a pessoa poder começar uma construção. Então, a gente, dentro da construtora, a gente valoriza muito isso. E eu quero deixar meu agradecimento a todos os meus clientes. Os endereços, a gente esqueceu de falar o endereço e o telefone, né? Na verdade. Hoje nós estamos localizados em frente ao Colégio Órion, na Avenida Madre Maria dos Anjos, a continuação da José Neto Paranhos. Nós ficamos ali ao lado da Leve Poke e ao lado da iPublic, que são empresas, ali do lado do Abrigo dos Idosos, né? Uhum. E o nosso telefone de contato é 98102-6104 ou 99277-7755. Bacana. Interessante que ela falou Abrigo dos Idosos, olhou para mim, porque, né? Foi impressão. Não foi eu, foi o senhor que comentou o negócio do batom lá, 400 anos atrás. Doutora Nayara, em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui e agradeço também a você do Canal 14 e até a próxima.